Clara nunca vai esquecer o momento em que o champanhe escorreu pelo terno daquele homem. O silêncio que tomou conta do salão. Os olhos de todos cravados nela, como se ela tivesse cometido um crime. Naquela noite de Réveillon, ela não sabia que aquele acidente seria o começo de uma história que mudaria sua vida para sempre. Eram 5:30 da manhã, quando o despertador tocou no pequeno quarto do apartamento em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Clara acordou com os olhos pesados. Tinha dormido menos de 4 horas depois do plantão no hospital, onde fazia estágio de enfermagem. Antes de se arrumar, foi até o quarto da mãe, Dona Ivone, que dormia com dificuldade, o rosto ainda inchado da sessão de diálise do dia anterior. Clara ajeitou o cobertor, deixou os remédios organizados na mesinha e sussurrou. "Volta logo, filha." Dona Ivone murmurou sem abrir os olhos. Clara engoliu o nó na garganta e respondeu baixinho. "Volto sim, mãe. Prometo." O ônibus lotado demorou quase 2 horas para chegar até a região da Avenida Paulista. Clara tinha conseguido um bico como garçonete temporária na festa de Réveillon do Hotel Monteiro, o mais luxuoso de São Paulo, aquele tipo de lugar que ela só conhecia por fotos de revista. O pagamento de uma noite era equivalente a quase 2 semanas de trabalho normal, e cada centavo ia direto para a conta do tratamento da mãe. Ela não podia se dar ao luxo de recusar. Quando chegou ao hotel, ficou paralisada por alguns segundos olhando a fachada imponente. Lustres de cristal visíveis pelas janelas enormes, carros importados estacionando na entrada, mulheres de vestidos que custavam mais do que o aluguel de 1 ano do apartamento dela. Clara respirou fundo, ajeitou o cabelo preso num coque apertado e entrou pela porta dos fundos, onde os funcionários temporários eram recebidos. "Cabeça erguida, Clara," ela repetiu para si mesma. "É só uma noite." A festa começou às 21 horas. Clara carregava bandejas de champanhe entre os convidados, tentando ser invisível como haviam instruído no treinamento relâmpago. "Vocês não existem," o gerente tinha dito com frieza. "Sirvam, sorriam e desapareçam." Era quase meia-noite quando o cansaço começou a pesar. 2 turnos no hospital, 4 horas de sono, 2 horas de ônibus. Suas pernas tremiam, mas ela não podia parar, não podia falhar. Foi então que aconteceu. Clara não viu o pequeno degrau entre o salão principal e a área VIP. Seu pé torceu, seu corpo perdeu o equilíbrio, e a bandeja inteira de champanhe voou em direção a um homem de terno escuro. O líquido dourado escorreu pelo tecido caro, manchando tudo. O silêncio foi imediato. Todos os olhos se voltaram para ela. O homem era Henrique Monteiro, dono do hotel, dono de metade dos prédios comerciais de São Paulo, dono daquele olhar frio que a atravessou como uma lâmina. Ao lado dele, uma mulher loira de vestido vermelho soltou uma risada de escárnio. "Gente, não se acha funcionário competente nem para servir bebida. De onde tiraram essa daí?" Henrique não gritou. Não precisava. Sua voz saiu baixa e cortante. "Esse terno custa mais do que você ganha em 1 ano inteiro." Clara sentiu o rosto queimar de vergonha, as lágrimas querendo escapar, mas ela as segurou. Olhou nos olhos dele e, com a voz trêmula, mas firme, respondeu: "Então me desconte. Eu pago nem que leve a vida inteira." Algo passou pelo rosto dele naquele momento, algo que ela não soube identificar. Surpresa, talvez, ou curiosidade. Mas durou apenas 1 segundo, e então a frieza voltou. O gerente apareceu em questão de minutos, vermelho de raiva e constrangimento. Agarrou Clara pelo braço e a arrastou até a porta dos fundos, na frente de todos os outros funcionários. "Você está demitida. Suma daqui antes que eu chame a segurança. E pode esquecer o pagamento da noite." Clara quis argumentar. Quis dizer que foi um acidente, que ela precisava daquele dinheiro, mas as palavras não saíram. Saiu pela porta dos fundos e a chuva de verão a recebeu com força. Ficou ali, parada, deixando a água se misturar com as lágrimas que ela finalmente permitiu cair. Do alto de uma janela do hotel, Henrique Monteiro observava a cena. Não sabia por que ainda estava olhando. Não sabia por que o rosto daquela garçonete tinha ficado gravado na sua memória. Virou-se e voltou para a festa.
Mas algo nele tinha mudado naquela noite, mesmo que ele ainda não soubesse. 2 semanas depois daquela noite humilhante, Clara estaria sentada em uma cadeira de couro em frente ao homem mais frio que já conheceu, assinando um papel que mudaria tudo. Suas mãos tremiam enquanto a caneta tocava o documento. Ela estava prestes a vender 6 meses da sua vida para salvar a pessoa que mais amava no mundo. E naquele momento, não havia outra escolha. Os dias que se seguiram ao Réveillon foram os piores da vida de Clara. Sem o pagamento da noite no hotel e com o estágio no hospital mal cobrindo as contas básicas, a situação ficou insustentável. Dona Ivone piorou. Os rins estavam falhando mais rápido do que os médicos previam, e agora a única opção era um transplante. O problema era o custo: R$280 mil entre exames, cirurgia, internação e medicamentos. Um número impossível para alguém que mal conseguia pagar o aluguel de um apartamento em Cidade Tiradentes. Juliana, a melhor amiga de Clara desde os tempos de escola, apareceu no apartamento numa tarde de terça-feira. Trabalhava como manicure num salão no Tatuapé e sempre dava um jeito de trazer marmitas e palavras de conforto. "Amiga, você precisa dormir. Tá com uma cara péssima", disse enquanto colocava a comida na geladeira quase vazia. Clara apenas balançou a cabeça. "Não tenho tempo para dormir, Ju. Preciso achar um jeito de conseguir esse dinheiro. Se eu não conseguir..." Ela não completou a frase. Não precisava. As duas sabiam o que estava em jogo. Foi então que o carro preto apareceu. Um sedã importado, completamente fora de lugar naquela rua de casas simples e buracos no asfalto. Clara estava voltando da farmácia quando viu o veículo parado em frente ao seu prédio. Um homem de meia idade, rosto sério mas olhos gentis, desceu do banco do motorista e se aproximou. "Senhorita Clara Ribeiro?" Ela recuou um passo, desconfiada. "Quem quer saber?" O homem estendeu um cartão. "Meu nome é Pedro. Trabalho para o Sr. Henrique Monteiro. Ele gostaria de conversar com a senhorita. É sobre uma proposta." Juliana ficou sabendo naquela mesma noite. Clara contou tudo. O carro, o motorista, o nome Henrique Monteiro. A amiga explodiu. "Você ficou maluca? Vai na casa do ricaço que te humilhou?" "Clara, isso tem cara de cilada." Clara esfregou os olhos cansados. "Ju, eu não tenho escolha. Se for uma chance, qualquer chance de conseguir o dinheiro para minha mãe, eu preciso tentar." Juliana segurou as mãos dela com força. "E se ele quiser te transformar em quê? Boneca de ricaço? Você vale mais que isso, amiga." Clara sentiu as lágrimas voltarem, mas as engoliu. "Se fosse a sua mãe, você não faria." O escritório de Henrique ficava no último andar de um prédio espelhado na Avenida Faria Lima. Clara nunca tinha pisado naquele tipo de lugar. Tudo era frio, minimalista, sem nenhuma foto pessoal nas paredes. Henrique estava sentado atrás de uma mesa enorme de madeira escura, os olhos fixos nela, como se estivesse analisando uma peça de xadrez. "Sente-se", ele disse sem cumprimentar. Clara obedeceu, o coração disparado. "Vou ser direto", ele continuou. "Meu avô me obriga a casar até o dia 31 de dezembro. Sem esposa, perco minha herança. Preciso de alguém que não tenha interesse em mim, apenas no dinheiro. Você precisa de R$280 mil. 6 meses de casamento falso, quartos separados. Nenhum sentimento envolvido. No fim, você recebe o dobro e desaparece da minha vida." Clara sentiu o ar faltar. Casamento falso, contrato, dinheiro. As palavras giravam na cabeça dela como um turbilhão. "E se eu recusar?" ela perguntou, a voz mais firme do que esperava. Henrique inclinou a cabeça levemente, um meio sorriso sem humor nos lábios. "Você não vai recusar, porque você não tem escolha." Era cruel, era frio, era verdade. Clara pensou na mãe deitada naquela cama de hospital, pensou nas noites sem dormir, nos remédios que acabavam, na conta que só crescia. Pegou a caneta e assinou. Mas antes de sair, olhou nos olhos dele uma última vez. "Um dia, Sr. Monteiro, alguém vai fazer você engolir toda essa arrogância." Ele quase sorriu. Quase. E Clara soube, naquele momento, que tinha acabado de entrar numa guerra que não sabia como vencer.
O cartório estava vazio naquela manhã de quinta-feira. Clara assinou os papéis com a mão trêmula, enquanto Henrique observava com a mesma frieza de sempre. Não houve beijo, não houve aliança, não houve nenhuma palavra de carinho. Era um casamento de mentira, e cada segundo daquela cerimônia deixava isso mais claro. Clara não sabia que aquela noite, na mansão dos Monteiro, ela descobriria a primeira rachadura na armadura de gelo daquele homem. A cerimônia durou menos de 20 minutos. Clara usava um vestido simples que Juliana tinha emprestado, branco com detalhes discretos, o melhor que conseguiram em cima da hora. Henrique estava de terno escuro, impecável como sempre, mas sem nenhuma flor na lapela, nenhum detalhe que indicasse que aquele dia era especial. O juiz fez as perguntas de praxe. Ambos disseram sim e pronto. Estava feito. A única pessoa presente além dos noivos era um senhor de cabelos brancos e olhar penetrante que Clara não conhecia. Quando a cerimônia terminou, ele se aproximou dela e a analisou de cima a baixo por alguns segundos. "Então você é a escolhida", disse com a voz rouca. Clara não soube o que responder, mas ele continuou. "Essa tem fibra. Gostei." Era seu Augusto, o avô de Henrique, o patriarca da família Monteiro. O carro levou Clara até a mansão no Alto de Pinheiros, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Ela já tinha visto casas grandes na televisão, em novelas, mas nada a preparou para aquilo. Um portão de ferro que parecia ter 3 metros de altura, um jardim do tamanho de um campo de futebol e uma construção que mais parecia um pequeno castelo. Pedro, o motorista, abriu a porta para ela e disse baixinho: "Bem-vinda, senhora Monteiro." Clara quase riu. Senhora Monteiro. Ela, uma menina de cidade Tiradentes, agora tinha esse título. A ironia era quase cruel demais. Henrique a esperava no hall de entrada. Sem rodeios, começou a listar as regras. "Seu quarto fica no 2º andar, ala leste. O meu fica na ala oeste. Você não entra no meu escritório. Não mexe nas minhas coisas, não me espera acordado. Não faz perguntas sobre minha vida pessoal. E, principalmente..." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. "Não se apaixone por mim. Isso aqui é um contrato de negócios, nada mais." Clara engoliu a resposta atravessada que queria dar. "Não se preocupe", disse com a voz firme. Isso seria absolutamente impossível. O quarto destinado a Clara era maior do que o apartamento inteiro onde ela morava com a mãe. Cama king size com lençóis que pareciam feitos de nuvem, banheiro com banheira de mármore, closet vazio, esperando roupas que ela não tinha. Era luxo demais, conforto demais, e mesmo assim Clara nunca tinha se sentido tão deslocada. Sentou na beirada da cama e olhou ao redor. As paredes eram brancas, sem nenhum quadro, nenhuma foto, nenhum sinal de vida. Era um quarto bonito, mas frio. Exatamente como o dono da casa. Quando o relógio marcou 11 da noite, Clara pegou o celular e foi até o banheiro, o único lugar onde se sentia minimamente segura. Discou o número da mãe. Dona Ivone atendeu no 3º toque, a voz fraca, mas feliz. "Filha, como foi? Está tudo bem?" Clara fechou os olhos e forçou um sorriso que a mãe não podia ver. "Tá tudo bem, mãe. A casa é linda. Ele é bom para mim." A mentira arranhou a garganta. "Estou tão feliz por você, minha filha." Dona Ivone respondeu. "Você merece ser feliz." Quando desligou, Clara abraçou o travesseiro e chorou em silêncio, abafando os soluços para que ninguém ouvisse. Alguns minutos depois, uma batida suave na porta a fez secar as lágrimas às pressas. Era Pedro, o motorista, segurando uma xícara fumegante. "Chá de camomila", ele disse simplesmente. "Ajuda a dormir." Clara pegou a xícara, surpresa. "Obrigada, seu Pedro." Ele balançou a cabeça. "Só Pedro. E não precisa agradecer. Essa casa é grande e fria demais. Qualquer coisa que precisar pode me chamar." Foi a primeira gentileza que Clara recebeu naquele lugar, e ela guardou aquele momento no coração. De madrugada, Clara acordou com um som estranho vindo do andar de baixo, passos lentos, o ranger de uma porta. A curiosidade venceu o medo, e ela desceu as escadas na ponta dos pés. A sala estava escura, apenas uma luz fraca vinha do canto onde ficava uma poltrona de couro.
Henrique estava sentado ali, imóvel, segurando uma foto. Clara não conseguia ver direito, mas parecia ser uma menina de cabelos escuros, sorrindo. Ele não percebeu a presença dela. Ficou ali, em silêncio, olhando aquela foto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Clara voltou para o quarto sem fazer barulho, o coração apertado. Quem era aquela menina? E por que o homem mais frio que ela já conheceu parecia tão quebrado no escuro da madrugada? A primeira festa de gala da família Monteiro seria o batismo de fogo de Clara naquele mundo de aparências. Ela não sabia usar os talheres certos, não conhecia ninguém e sentia os olhares de julgamento perfurando sua pele. Mas nada a preparou para o veneno que sairia da boca de Regina, a ex-noiva de Henrique. Naquela noite, Clara aprenderia que os ricos têm formas muito elegantes de destruir uma pessoa. A festa aconteceu no salão de eventos do Hotel Monteiro, o mesmo lugar onde Clara tinha sido humilhada semanas antes. A ironia não passou despercebida. Desta vez, porém, ela não entrava pela porta dos fundos. Estava de vestido longo azul marinho, escolhido por uma estilista contratada por Henrique, cabelo solto em ondas suaves, maquiagem leve. Parecia uma princesa de contos de fadas, mas por dentro se sentia uma impostora. "Você está linda", Pedro disse quando a ajudou a sair do carro. Clara forçou um sorriso. "Obrigada, Pedro. Mas vestido bonito não muda quem eu sou por dentro." O salão estava repleto de empresários, políticos, socialites. Henrique caminhou ao lado de Clara, a mão levemente apoiada nas costas dela para manter as aparências. Não trocaram uma palavra sequer durante o trajeto. Quando entraram, os olhares se voltaram para eles. Cochichos começaram imediatamente. "Então essa é a nova esposa? De onde ela saiu? Nunca vi essa menina em lugar nenhum." Clara manteve a cabeça erguida, mas suas pernas tremiam por baixo do vestido longo. O celular vibrou no pequeno clutch que carregava. Era a mensagem de Juliana. "Aguenta firme, amiga. Essas cobras não sabem o que é ralar de verdade. Você é mais forte que todas elas juntas." O jantar foi um pesadelo silencioso. Clara não sabia qual talher usar para cada prato. Não entendia as conversas sobre ações, investimentos e viagens para lugares que ela só conhecia de nome. Uma senhora de pérolas no pescoço perguntou de qual família ela vinha. Clara respondeu com simplicidade: "Família Ribeiro. Minha mãe é costureira." O silêncio constrangedor que se seguiu disse mais do que qualquer palavra. Henrique permaneceu impassível ao lado dela, sem defendê-la, sem explicar nada. Clara engoliu a humilhação junto com o vinho caro que mal conseguia beber. Foi então que Regina apareceu, loira alta, vestido vermelho justo que deixava claro que ela queria ser vista. Caminhou até a mesa de Henrique como se fosse a dona do lugar. "Querido", ela disse, ignorando completamente Clara. "Faz tanto tempo. Você está maravilhoso como sempre." Henrique apenas acenou com a cabeça. "Regina." A frieza na voz dele era evidente, mas Regina não se intimidou. Virou-se para Clara e a analisou de cima a baixo com um sorriso que não chegava aos olhos. "Então você é a novidade. Prazer. Sou Regina Campos. Henrique e eu fomos noivos por 3 anos. Clara sentiu o estômago afundar, mas estendeu a mão. "Clara, prazer em conhecer." Regina não apertou a mão estendida. Em vez disso, soltou uma risada curta e cruel. "Deixa eu adivinhar. Garçonete? Atendente de loja? Ah, não importa. Você é o brinquedo do mês, querida. Henrique enjoa rápido, pode perguntar para qualquer um aqui. E quando ele enjoar, sabe para quem ele volta?" Ela apontou para si mesma com um sorriso venenoso. "Sempre para mim." Clara sentiu o rosto queimar. As pessoas ao redor fingiam não ouvir, mas todos estavam prestando atenção. A resposta veio antes que ela pudesse pensar. "Se ele sempre volta para você, por que você está tão incomodada comigo?" O sorriso de Regina congelou. Seus olhos faiscaram de raiva, mas antes que pudesse responder, virou as costas e saiu. Do outro lado do salão, seu Augusto observava a cena de longe, apoiado em sua bengala. Quando viu Clara enfrentar Regina sem baixar a cabeça, um sorriso discreto surgiu em seus lábios.
Virou-se para um dos assessores e disse baixinho: essa menina tem mais coragem do que toda essa gente junta. O Henrique não sabe a sorte que tem. Enquanto isso, Clara pediu licença e saiu do salão em direção ao jardim. Precisava de ar. Precisava chorar onde ninguém pudesse ver. O jardim do hotel era iluminado por pequenas luzes douradas escondidas entre as plantas. Clara sentou num banco de pedra afastado e deixou as lágrimas caírem. Estava tão concentrada na própria dor que não ouviu os passos se aproximando. Quando levantou o rosto, Henrique estava parado na frente dela. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, secando as lágrimas com raiva. Ele não respondeu. Apenas sentou ao lado dela no banco, em silêncio. Não disse nenhuma palavra de conforto, não pediu desculpas pelo que Regina tinha feito. Mas ficou ali. Por longos minutos, ficou ali, olhando o jardim junto com ela. E pela primeira vez desde que chegou naquela mansão, Clara se sentiu um pouco menos sozinha. Clara estava prestes a descobrir o segredo mais doloroso de Henrique Monteiro. O motivo por trás de toda aquela frieza, de todo aquele distanciamento, de todas as paredes que ele construiu ao redor do próprio coração. Naquela noite, ela entraria num quarto que permaneceu fechado por 10 anos e entenderia que, por trás do homem de gelo, existia um irmão destruído pela culpa. As semanas foram passando e Clara começou a encontrar seu lugar naquela mansão enorme. Não entre os ricos e poderosos que frequentavam as festas, mas entre as pessoas que faziam aquela casa funcionar. Dona Carmen, a cozinheira de 62 anos que trabalhava ali há 3 décadas, foi a primeira a se abrir. "A senhora não precisa me ajudar a descascar essas batatas", ela disse quando Clara apareceu na cozinha numa tarde de terça-feira. Clara sorriu e pegou a faca. "Eu gosto de ajudar, e a senhora pode me chamar só de Clara." A partir daquele dia, a cozinha se tornou seu refúgio. Os funcionários da mansão perceberam rapidamente que Clara era diferente de tudo que esperavam. Ela cumprimentava os jardineiros pelo nome, perguntava sobre as famílias das faxineiras, agradecia cada refeição servida. "Essa menina não tem nada a ver com esse mundo", seu Jorge, o jardineiro, comentou com Pedro certa tarde. Pedro concordou com um aceno de cabeça. Talvez seja exatamente por isso que ela está aqui. Clara não sabia, mas cada pequeno gesto de gentileza estava sendo observado e reportado a Henrique, que fingia não se importar, mas sempre perguntava a Pedro como a esposa estava se adaptando. Foi numa tarde de sexta-feira que Pedro decidiu contar a verdade. Clara estava sentada no jardim, lendo um livro que tinha encontrado na biblioteca da mansão quando ele se aproximou. "Posso me sentar, dona Clara?" Ela sorriu. "Só Clara, Pedro. E claro que pode." Ele sentou ao lado dela e ficou em silêncio por alguns segundos, como se escolhesse as palavras com cuidado. "A senhora quer saber por que ele é assim, não quer? O senhor Henrique." Clara fechou o livro. "Eu seria mentirosa se dissesse que não." Pedro olhou para a mansão antes de começar. "O senhor Henrique tinha uma irmã, Beatriz, 10 anos mais nova que ele. Era a alegria daquela casa, sabe? Sorria o tempo todo, cantava pelos corredores, fazia todo mundo rir. O senhor Henrique era louco por ela. Fazia todas as vontades." Ele pausou, os olhos ficando distantes. "Quando ela tinha 15 anos, descobriram uma leucemia, agressiva. O senhor Henrique tinha 22, estava começando a assumir os negócios da família. Passou um ano inteiro entre hospitais e reuniões, tentando salvar a irmã e manter a empresa de pé." Clara sentiu o coração apertar. "O que aconteceu?" Pedro suspirou pesado. Num dia de dezembro, ela piorou muito. Os médicos disseram que era questão de horas. Mas o senhor Henrique estava em Londres fechando um negócio que não podia esperar. Quando ele conseguiu voltar, a voz de Pedro falhou. Ela já tinha ido. A última coisa que a menina pediu foi para ver o irmão, e ele não chegou a tempo. Clara cobriu a boca com a mão, as lágrimas já escorrendo. "Ele nunca se perdoou", Pedro continuou. "Fechou o quarto dela e nunca mais abriu. Parou de sorrir, parou de amar, parou de viver. A pessoa que a senhora conhece não é quem ele era antes." Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. As palavras de Pedro ecoavam na cabeça dela. "Beatriz,
A foto que Henrique segurava no escuro. O quarto fechado. Por volta das 2 da manhã, ela desceu as escadas e encontrou Henrique no escritório, sentado no escuro como sempre. Desta vez não voltou para o quarto. Entrou sem pedir permissão e sentou na cadeira em frente a ele. Me conta sobre ela, Clara disse baixinho. Henrique levantou os olhos, surpreso. Sobre quem? Clara sustentou o olhar. Sua irmã. Me conta sobre a Beatriz. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Clara achou que ele fosse mandá-la embora, gritar, fechar-se ainda mais. Mas algo no jeito como ela o olhava, sem pena, sem julgamento, apenas com uma vontade genuína de entender, fez algo quebrar dentro dele. Henrique começou a falar sobre as risadas de Beatriz, sobre como ela roubava chocolates da cozinha, sobre os desenhos que ela fazia para ele. Pela primeira vez em 10 anos, ele disse o nome da irmã em voz alta, sem que a voz falhasse. Quando terminou, ele se levantou e fez algo que Clara não esperava. Vem comigo. Subiu as escadas e parou em frente a uma porta no final do corredor. Tirou uma chave do bolso e abriu. O quarto de Beatriz estava exatamente como ela tinha deixado. Pôsteres nas paredes, bichos de pelúcia na cama, livros espalhados na escrivaninha. Clara segurou a mão de Henrique. Só isso. Nenhuma palavra. E ele não a afastou. A viagem ao litoral de São Paulo mudaria tudo entre Clara e Henrique. Uma tempestade, um quarto de hotel e um medo antigo fariam com que as barreiras entre eles começassem a desmoronar. Naquela noite, os lábios deles chegariam tão perto que seria impossível fingir que não existia nada ali. E mesmo assim, ele se afastaria, deixando Clara com o coração em pedaços e uma pergunta que não sairia da cabeça. Por que ele tinha tanto medo de sentir? Henrique precisava viajar a negócios para o Guarujá, onde o Grupo Monteiro estava construindo um novo resort de luxo. Seu Augusto insistiu que Clara fosse junto. Vocês são recém-casados, o velho disse com um sorriso que Clara já conhecia bem. Precisam ser vistos juntos. As pessoas falam, meu filho, e fofoca é veneno para negócios. Henrique não discutiu. Clara também não. Na manhã seguinte, os dois estavam no banco de trás do carro, separados por um silêncio que já tinha se tornado familiar. A viagem durou pouco mais de 1h30. Clara passou o tempo todo olhando pela janela, observando a paisagem mudar da selva de concreto de São Paulo para o verde da Serra do Mar. Henrique trabalhava no notebook, os dedos rápidos no teclado, sem olhar para ela nenhuma vez. Quando chegaram ao hotel, um resort 5 estrelas de frente para o mar, Clara ficou sem palavras. Nunca tinha visto o oceano de tão perto. É lindo, ela sussurrou sem perceber que estava falando em voz alta. Henrique fechou o notebook e olhou para ela por um segundo. É só água salgada, ele disse. Mas havia algo nos olhos dele que desmentiu a frieza das palavras. O problema apareceu no check-in. A recepcionista, visivelmente nervosa diante do dono do hotel, informou que havia ocorrido um erro no sistema. Senhor Monteiro, minhas sinceras desculpas, mas só temos uma suíte disponível no momento. A presidencial, é claro, a melhor do hotel, mas... Henrique a interrompeu com um aceno de mão. Está bem, resolveremos. Clara sentiu o estômago afundar. Uma suíte. Uma cama. Ela e Henrique. Pedro, que acompanhava a cena de longe, escondeu um sorriso. Clara desconfiou que aquele erro não tinha sido tão acidental assim. A suíte era absurdamente luxuosa, vista panorâmica para o mar, banheira de hidromassagem, sala de estar maior que o apartamento de Clara em São Paulo, e uma cama enorme bem no centro do quarto. Eu durmo no sofá, Henrique disse antes que Clara pudesse falar qualquer coisa. Ela concordou com a cabeça, aliviada. Passaram o dia separados. Ele em reuniões, ela explorando a praia, sentindo a areia nos pés pela primeira vez na vida. Quando a noite caiu, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. Clara sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o vento. A tempestade chegou por volta das 11 da noite. Clara estava deitada na cama, tentando dormir, quando o primeiro trovão explodiu no céu. Ela fechou os olhos com força,
Mas as mãos começaram a tremer. Outro trovão, mais forte, mais perto. O quarto inteiro pareceu estremecer. Clara abraçou o travesseiro e tentou respirar, mas o ar não vinha. Não era só medo de tempestade. Era algo mais profundo, mais antigo. A noite em que seu pai morreu, 12 anos atrás, tinha sido numa tempestade exatamente assim. Caminhão tombado na estrada, chuva forte demais, uma curva fechada. Desde então, cada trovão trazia a mesma dor de volta. Henrique não estava dormindo. Ouviu o barulho vindo do quarto e por alguns segundos ficou imóvel no sofá. Não era problema dele. Não devia se importar. Mas quando outro trovão cortou o céu e ele ouviu um soluço abafado, seu corpo se moveu antes que a mente pudesse impedir. Abriu a porta do quarto e encontrou Clara encolhida na cama, tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem dizer nada, ele deitou ao lado dela e a puxou para perto, envolvendo-a nos braços. "Fica quieta", ele disse baixinho. "Vai passar." Clara se agarrou a ele como se fosse a única coisa sólida no mundo. Podia sentir o coração dele batendo contra o dela. Estava acelerado também. Quando os trovões finalmente se afastaram, os dois ainda estavam abraçados. Clara levantou o rosto devagar e encontrou os olhos de Henrique a centímetros dos dela. Ele olhava para a boca dela. Ela fechou os olhos, o coração disparado. "Isso não está no contrato", ela sussurrou, a voz quase inaudível. "Eu sei", ele respondeu. O rosto dele se aproximou mais. Clara podia sentir a respiração quente na pele. 1 milímetro, meio milímetro. E então ele se afastou bruscamente, levantando-se da cama como se tivesse levado um choque. "Isso não pode acontecer", ele disse com a voz rouca. Foi para o banheiro e fechou a porta. Clara ficou ali, sozinha, com o coração em pedaços e os lábios que ainda formigavam de um beijo que nunca aconteceu. Nenhum dos dois dormiu pelo resto da noite. Na festa de aniversário de seu Augusto, Regina armaria sua jogada mais cruel. Uma humilhação planejada para destruir Clara na frente de todos. Mas o que a ex-noiva não esperava era que aquela noite revelaria a verdade mais pura sobre Clara, e que Henrique, pela primeira vez, escolheria um lado. A descoberta que ele faria mudaria completamente a forma como olhava para a mulher que tinha comprado com um contrato. O aniversário de 83 anos de seu Augusto era o evento mais importante do calendário social da família Monteiro. 300 convidados, buffet importado, orquestra ao vivo. Tudo realizado na mansão que ficava lotada apenas uma vez por ano. Clara passou o dia inteiro sendo preparada por uma equipe de maquiadores e cabeleireiros que Henrique tinha contratado. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Vestido longo verde esmeralda, brincos de diamante emprestados, cabelo preso num coque elegante. Parecia uma atriz de cinema. Mas por dentro, ainda era a menina de Cidade Tiradentes, que não sabia qual garfo usar primeiro. A festa começou às 20 horas. Clara entrou no salão de braço dado com Henrique e os flashes das câmeras dispararam. Fotógrafos de revistas de celebridades, colunistas sociais, todos queriam registrar a misteriosa esposa do herdeiro Monteiro. Seu Augusto a recebeu com um abraço caloroso, que surpreendeu a todos. "Minha neta", ele disse em voz alta o suficiente para que os mais próximos ouvissem. A melhor coisa que aconteceu para essa família em anos. Clara sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez que alguém a chamava de família desde que sua mãe tinha ficado doente. Regina chegou fashionably late, como sempre. Vestido dourado justo, salto alto que a deixava imponente, sorriso de predadora. Passou a primeira hora da festa circulando entre os convidados, distribuindo veneno em forma de comentários sutis. Coitada da menina. Deve estar tão perdida nesse mundo. Ouvi dizer que ela era garçonete. Podem acreditar? O Henrique sempre teve esses caprichos, mas esse foi longe demais. As palavras chegavam aos ouvidos de Clara através de olhares e risadinhas mal disfarçadas. Ela fingiu não perceber, mas cada comentário era como uma agulha fina perfurando a pele. O golpe veio por volta das 22 horas. Clara estava perto da mesa de sobremesas,
quando Regina se aproximou com 2 taças de vinho. Paz, ela disse com um sorriso falso. Acho que começamos com o pé errado. Toma, um brinde. Clara hesitou, mas aceitou a taça. No momento em que levou aos lábios, Regina tropeçou de propósito e derramou o próprio vinho no vestido de Clara. O líquido tinto escorreu pelo tecido verde como sangue. Ai, meu Deus, que desastre! Regina exclamou em voz alta. Vem comigo, vou te ajudar a limpar. Antes que Clara pudesse reagir, Regina já a arrastava pelo braço em direção aos corredores. No banheiro privativo, longe dos olhares, a máscara de Regina caiu completamente. Você acha que engana alguém, sua interesseira? Ela sibilou enquanto Clara tentava limpar o vestido. Todo mundo sabe o que você é. Uma golpista que abriu as pernas para conseguir dinheiro. Clara sentiu o sangue gelar. Isso não é verdade. Regina riu com escárnio. Ah, não? Então me conta. Quantos homens você já passou para chegar onde está? 10? 20? Ou perdeu a conta? As palavras eram tão cruéis que Clara sentiu as pernas fraquejarem. Eu nunca... Ela começou, mas a voz falhou. A porta do banheiro se abriu com força. Henrique estava parado ali, os olhos faiscando de uma raiva que Clara nunca tinha visto. Regina, ele disse com a voz baixa e perigosa, a porta é serventia da casa. Use. A loira ficou pálida. Henrique, querido, você não entendeu, eu só estava... Ele a interrompeu com um gesto. Eu ouvi tudo. Cada palavra. Agora saia, antes que eu faça algo que nós dois vamos lamentar. Regina saiu, sem dizer mais nada, os saltos ecoando no corredor. Henrique fechou a porta e se virou para Clara, que ainda tremia encostada na pia. O que ela disse? Clara começou, as lágrimas finalmente escapando. Não é verdade. Eu nunca estive com ninguém, Henrique. Nunca tive tempo, nunca tive oportunidade. Eu sei que você me comprou com um contrato. Eu sei que você acha que sou só mais uma interesseira, mas isso eu não sou. Henrique ficou imóvel. As palavras de Clara ecoaram no silêncio do banheiro. Ela nunca tinha estado com ninguém. Era pura, real, verdadeira. Tudo que ele achava que não existia mais naquele mundo de falsidade e interesse. Ele quis tocá-la, quis dizer algo, mas as palavras não vieram. Apenas acenou com a cabeça e saiu. Mais tarde naquela noite, seu Augusto chamou Henrique para uma conversa particular na biblioteca. O velho olhou para o neto com aqueles olhos que pareciam enxergar a alma das pessoas. Aquela menina é ouro, moleque, ele disse sem rodeios. Ouro de verdade, do tipo que não se encontra mais. Não estraga isso. Henrique não respondeu. Mas pela primeira vez em muito tempo ele estava ouvindo. Era madrugada quando Henrique bateu na porta do quarto de Clara. O que aconteceria nas próximas horas mudaria os dois para sempre. Naquela noite não haveria mais contrato, não haveria mais mentira, não haveria mais barreira entre eles. Apenas dois corações quebrados encontrando um no outro a cura que tanto procuravam. E quando o sol nascesse, nada seria como antes. Clara não conseguia dormir, desde a festa. As palavras de Regina ainda ecoavam na cabeça, mas o que mais a perturbava era o olhar de Henrique quando ela confessou a verdade. Aquele olhar que ela não conseguia decifrar. Surpresa? Descrença? Ou algo mais profundo que ele se recusava a demonstrar? Ela estava sentada na poltrona perto da janela, olhando as luzes da cidade, quando ouviu as batidas suaves na porta. Olhou o relógio. 2h47 da manhã. Seu coração disparou antes mesmo de abrir. Henrique estava parado no corredor, ainda com a camisa social da festa, mas sem o blazer, as mangas dobradas até os cotovelos, o cabelo levemente bagunçado como se ele tivesse passado as mãos nele várias vezes. Os olhos dele estavam diferentes. Não havia frieza ali, não havia a armadura habitual. Havia algo vulnerável, algo que Clara nunca tinha visto. "Posso entrar?" ele perguntou com a voz rouca. Clara abriu mais a porta e deu espaço para ele passar. Aconteceu alguma coisa? Ele entrou e ficou parado no meio do quarto,
como se não soubesse o que fazer com as próprias mãos. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Clara esperou, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Finalmente, Henrique se virou para ela. "Por que você me olha desse jeito?" ele perguntou. Clara franziu a testa. "De que jeito?" Ele deu um passo na direção dela. "Como se eu fosse uma pessoa boa. Como se eu merecesse algo que eu claramente não mereço." Clara sentiu a garganta apertar. "Porque eu vejo você, Henrique. Não o empresário, não o bilionário, não o homem frio que todo mundo pensa conhecer. Eu vejo o irmão que ainda chora pela Beatriz, o neto que faria qualquer coisa pelo seu Augusto, o homem que senta do meu lado em silêncio quando eu estou triste, mesmo sem saber o que dizer." Ela deu um passo na direção dele também. "Você não é ruim. Você está machucado. E pessoas machucadas, às vezes, fazem coisas que parecem cruéis. Mas é só porque estão tentando sobreviver." Henrique fechou os olhos, como se as palavras dela tivessem atingido um lugar que ele mantinha trancado há anos. Quando abriu novamente, havia lágrimas contidas ali. "Você é a única coisa verdadeira que já aconteceu na minha vida", ele disse, a voz quase um sussurro. "Eu passei 10 anos construindo muros afastando todo mundo, convencido de que não merecia ser feliz, porque não consegui salvar minha irmã. E aí, você aparece, com essa bondade que não faz sentido nenhum, e faz tudo desmoronar." Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. "Eu não sei mais fingir que não sinto nada por você, Clara." O beijo veio devagar, como se ele estivesse pedindo permissão a cada milímetro. Os lábios dele tocaram os dela com uma ternura que Clara não esperava de um homem tão duro. Ela correspondeu, as mãos subindo pelos braços dele até os ombros, puxando-o para mais perto. O beijo se aprofundou, e todo o desejo contido desde a noite da tempestade explodiu entre eles. Henrique a guiou até a beirada da cama, mas parou. Afastou o rosto e olhou nos olhos dela com uma intensidade que a fez tremer. "Clara, eu não quero que seja por causa do contrato. Não quero que você se sinta obrigada a nada. Se você quiser que eu vá embora, eu vou." Clara tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer arranhar levemente a palma da mão. "Isso não é contrato, Henrique," ela disse com a voz firme apesar das lágrimas. "Isso sou eu querendo. Pela primeira vez na vida eu estou escolhendo alguma coisa para mim. E eu escolho você." Ele a beijou novamente, dessa vez sem hesitação. O que aconteceu depois foi entrega pura. Não houve pressa, não houve cobranças. Apenas 2 corações solitários finalmente encontrando abrigo um no outro. Clara deu a ele algo que nunca tinha dado a ninguém. E Henrique, em troca, deu a ela algo que achava que tinha perdido para sempre: a capacidade de amar. Quando o sol começou a nascer, os primeiros raios entrando pelas cortinas entreabertas, Henrique estava deitado com Clara nos braços. Ela dormia com a cabeça no peito dele, o cabelo espalhado como um véu de seda. Ele ficou ali, imóvel, ouvindo a respiração dela, sentindo o calor do corpo junto ao seu. E então aconteceu algo que não acontecia há 10 anos. Henrique Monteiro sorriu enquanto dormia. Um sorriso leve, quase imperceptível. Mas ali estava ele. Pedro, que passou pelo corredor de madrugada e viu a porta do quarto de Clara entreaberta, apenas acenou para si mesmo em silêncio. Finalmente, pensou. Finalmente. As semanas que se seguiram àquela noite foram as mais felizes que Clara já tinha vivido. Henrique ainda era reservado em público, mas nos momentos a sós ele era outra pessoa. Sorria mais, falava sobre o passado sem tanta dor, até começou a chamar Clara de minha Clara, quando estavam sozinhos. Ela se permitiu acreditar que talvez, só talvez, aquele casamento de mentira pudesse se transformar em algo real. Pedro observava a transformação do patrão com um sorriso discreto. Dona Carmen passou a preparar os pratos favoritos de Clara sem que ninguém pedisse. Até seu Augusto, que raramente demonstrava afeto, começou a ligar toda semana só para conversar com a neta postiça. Regina, porém, não tinha esquecido. A humilhação no banheiro, a forma como Henrique a expulsou, a rejeição pública que ela nunca engoliu. Durante semanas ela investigou subornando funcionários, vasculhando documentos, até encontrar o que procurava.
uma cópia do contrato de casamento entre Henrique e Clara, 6 meses de farsa em troca de dinheiro. Tudo ali em preto e branco. A arma perfeita para destruir os dois. Ela só precisava escolher o momento certo. E o momento certo era a festa de fim de ano do Grupo Monteiro, o evento mais televisionado do calendário empresarial paulistano. A festa aconteceu no rooftop do edifício sede do grupo, com vista para toda a Avenida Paulista iluminada para as festas. 400 convidados, imprensa especializada, câmeras de televisão. Clara usava um vestido prateado que Henrique tinha escolhido pessoalmente. "Você está linda", ele disse quando a viu pronta, e havia um orgulho genuíno na voz dele. Ela sorriu e ajeitou a gravata dele. "Você também não está nada mal, senhor Monteiro." Por um momento, tudo parecia perfeito. Por um momento, eles quase acreditaram que nada poderia destruir aquilo. Faltavam 15 minutos para a meia-noite, quando Regina subiu ao palco. Ninguém tinha autorizado, mas ela sempre soube se impor. Pegou o microfone das mãos do mestre de cerimônias e sorriu para a plateia. "Desculpem a interrupção, mas eu tenho um presente de Ano Novo muito especial para todos vocês. A verdade." Clara sentiu o sangue gelar. Henrique deu um passo à frente, mas era tarde demais. Regina tirou um envelope do bolso e ergueu para que todos vissem. "O casamento do nosso querido Henrique Monteiro é uma farsa. Aqui está a prova. Um contrato de 6 meses. Ele pagou essa mulher para fingir ser esposa dele. Tudo mentira." O silêncio durou apenas 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. Depois veio o caos. Flashes de câmeras disparando, cochichos se transformando em burburinho, jornalistas avançando com microfones. Clara viu o rosto de seu Augusto perder a cor. O velho levou a mão ao peito e cambaleou. Pedro correu para segurá-lo enquanto alguém gritava para chamar uma ambulância. Henrique tentou chegar até o avô, mas foi cercado por repórteres. Clara ficou paralisada no meio do salão, sentindo os olhares de julgamento perfurando sua pele. A menina interesseira. A golpista. Era isso que todos pensavam agora. Regina observava tudo do palco, sorrindo como quem assiste a um espetáculo. A ambulância levou seu Augusto às pressas. Arritmia cardíaca causada pelo estresse. Os médicos disseram que ele precisava de repouso absoluto. Henrique passou a noite no hospital e Clara ficou na mansão sozinha com seus pensamentos. Quando ele voltou de manhã, o rosto estava destruído. A imprensa não para de ligar. Os acionistas estão em pânico. Meu avô quase morreu. Ele não a culpou, não gritou, mas a dor na voz dele era pior do que qualquer acusação. "Henrique, eu..." Clara começou. "Fica." Ele a interrompeu, segurando as mãos dela. "Por favor, não pelo contrato. Porque eu te amo. Eu preciso de você." Clara olhou para ele e sentiu o coração partir em 1000 pedaços. Ela também o amava, mais do que já tinha amado qualquer coisa na vida. Mas viu os jornais empilhados na mesa, as manchetes cruéis, a foto do rosto de seu Augusto na maca da ambulância. Tudo por causa dela. Tudo porque ela tinha entrado na vida de Henrique. Naquela madrugada, enquanto ele dormia exausto no sofá, Clara arrumou a mala em silêncio. Passou pelo quarto de Beatriz e deixou um pequeno buquê de flores secas que tinha guardado. Na porta da mansão encontrou Pedro esperando. "Não vai, dona Clara," ele pediu com os olhos marejados. Ela o abraçou com força. "Cuida dele por mim, Pedro. Por favor." Deixou a carta no travesseiro de Henrique e saiu antes que o sol nascesse. A carta tinha apenas algumas linhas, mas cada palavra custou lágrimas. "Henrique, você me ensinou que eu mereço mais do que eu achava que merecia. Agora deixa eu fazer o mesmo por você. Seu mundo precisa de você inteiro, forte, sem escândalos, sem manchetes. E enquanto eu estiver aqui, você nunca vai conseguir reconstruir nada. Eu te amo, por isso eu vou embora. Me perdoa por não ser forte o suficiente para ficar. Para sempre sua, Clara." Quando Henrique acordou e encontrou a carta, um som saiu da garganta dele que Pedro nunca tinha ouvido antes. Um soluço, profundo, dilacerante. Pela primeira vez desde a morte de Beatriz, Henrique Monteiro chorou de verdade, e dessa vez não havia ninguém para segurar sua mão no escuro. Um ano inteiro se passou desde aquela noite,
em que Clara deixou a mansão com o coração em pedaços. 365 dias de saudade, de perguntas sem resposta, de um vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. Mas o destino tinha planos que nenhum dos dois poderia imaginar. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. E naquele Réveillon, Henrique finalmente entenderia essa lição. Clara recomeçou a vida do zero numa pequena cidade do interior de Minas Gerais chamada São Lourenço. Conseguiu um emprego numa floricultura no centro da cidade, onde passava os dias cuidando de rosas, orquídeas e girassóis. O trabalho era simples, o salário era modesto, mas havia paz ali. Terminou a faculdade de enfermagem à distância, estudando de madrugada depois de fechar a loja. Dona Ivone fez o transplante 3 meses depois que Clara foi embora. Um doador anônimo pagou todas as despesas, do hospital aos medicamentos. Clara nunca descobriu quem foi, mas no fundo do coração ela sabia, sempre soube. A vida de Henrique, por outro lado, desmoronou antes de começar a se reconstruir. Os acionistas exigiram seu afastamento temporário do Grupo Monteiro. A imprensa o perseguiu por semanas. Regina tentou se aproximar novamente, mas ele a baniu de todos os eventos da família com uma frieza que deixou claro que não haveria segunda chance. Seu Augusto se recuperou do susto, mas ficou mais fraco, mais dependente. Numa tarde de março, chamou o neto para uma conversa na biblioteca. "Você é um idiota, sabia?" O velho disse sem rodeios. "Deixou a única mulher de verdade que já apareceu nessa família ir embora. E para quê? Para salvar uma reputação que não vale nada?" Henrique passou meses tentando encontrar Clara. Contratou investigadores, vasculhou registros, mas ela tinha desaparecido completamente. Tinha trocado de número, saído das redes sociais, sumido como se nunca tivesse existido. Pedro foi o único que sabia onde ela estava, mas se recusou a contar. "Ela pediu para eu cuidar do senhor, não para eu entregar ela", disse com firmeza. "Se o senhor realmente a ama, vai ter que provar de outro jeito." Henrique quis argumentar, quis exigir, mas algo no olhar do motorista o fez recuar. Pedro estava certo. Ele precisava merecer Clara de volta. O ano que se seguiu foi de transformação. Henrique se afastou dos negócios e começou um trabalho que ninguém esperava. Reabriu a fundação que sua mãe tinha criado décadas atrás, dedicada a crianças com câncer. Passou tardes em hospitais, conversando com pacientes, ouvindo histórias, doando não apenas dinheiro, mas tempo. Tempo que ele nunca tinha dado a Beatriz. Era sua forma de pedir perdão à irmã que não conseguiu salvar. Seu Augusto observava a mudança com olhos marejados. "Você finalmente entendeu, moleque", ele disse numa noite de outubro. "Agora vai buscar aquela menina. Você está pronto." Pedro finalmente revelou o endereço na véspera do Ano Novo. Henrique dirigiu sozinho até São Lourenço, quase 6 horas de estrada, o coração batendo mais forte a cada quilômetro. Não levou carro importado, não levou guarda-costas, não levou nada além de uma caixinha pequena no bolso do casaco. Chegou à cidade quando o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. A floricultura ficava numa rua de paralelepípedos, com uma fachada simples e vasos coloridos na calçada. Ele estacionou do outro lado da rua e ficou ali, parado, tentando encontrar coragem para atravessar. Clara estava fechando a loja quando a porta se abriu. Ela ergueu os olhos, pronta para dizer que já estava encerrando o expediente, e congelou. Henrique estava parado ali, diferente do homem que ela tinha deixado um ano atrás, sem terno, sem gel no cabelo, barba por fazer, olhos cansados, mas vivos de um jeito que ela nunca tinha visto. "Oi, Clara", ele disse, a voz falhando levemente. Ela sentiu as pernas fraquejarem. "Henrique, o que você está fazendo aqui?" Ele deu um passo na direção dela. "Vim te pedir uma coisa. Mas antes preciso te contar o que aconteceu." Ele contou tudo. A fundação, as crianças, as tardes no hospital. Contou sobre seu Augusto mandando ele ir atrás dela. Contou sobre as noites em claro, relendo a carta que ela tinha deixado até decorar cada palavra. "Eu perdi a herança", ele disse. "Meu avô me deserdou oficialmente 3 meses atrás. Disse que eu não precisava do dinheiro dele, que eu precisava aprender a construir algo meu.
E ele estava certo. Clara sentiu as lágrimas escorrendo, mas não as enxugou. Henrique, Ele se ajoelhou no chão da floricultura, entre os baldes de flores e os vasos de barro. Tirou a caixinha do bolso e abriu. Dentro havia um anel simples de prata, sem diamantes, sem ostentação. Comprei numa feirinha de artesanato em Embu das Artes. Custou R$ 80. É tudo que eu tenho para te oferecer agora, isso e meu coração inteiro. Clara cobriu a boca com as mãos, os soluços escapando sem controle. Eu não tenho mais império, Clara. Não tenho mais bilhões. Não tenho mais nada daquilo que você conheceu. Tenho só eu. E eu sei que não é grande coisa, mas é seu, se você ainda quiser. Ela se ajoelhou na frente dele, segurando o rosto barbudo entre as mãos. Seu bobo, ela disse entre lágrimas e risos. Eu nunca quis seu dinheiro. Eu só queria você. O beijo que se seguiu tinha gosto de sal, de saudade, de um ano inteiro de espera. Do lado de fora, os primeiros fogos de artifício começaram a estourar no céu de São Lourenço. Meia-noite, ano novo, vida nova. 3 anos depois, uma menininha de cabelos cacheados e olhos castanhos corria pelo jardim de uma casa simples nos arredores de São Lourenço. Seu nome era Beatriz, em homenagem à tia que nunca conheceu. Dona Ivone, completamente recuperada, sentava na varanda tricotando sapatinhos para o segundo neto que estava a caminho. Seu Augusto, de bengala mas firme, observava a bisneta com os olhos marejados. Tinha se mudado para Minas depois que percebeu que a família de verdade não estava nos salões de festa de São Paulo. Na cozinha, Juliana, barriga enorme de 8 meses, discutia receitas de bolo com Pedro, seu marido há 2 anos. Você coloca açúcar demais, ela reclamava. E você reclama demais, ele respondia, roubando um beijo dela. Clara e Henrique estavam sentados no balanço da varanda, os dedos entrelaçados, observando a filha correr entre as roseiras que Clara tinha plantado. Feliz? Ele perguntou baixinho. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Mais do que eu jamais achei que poderia ser. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu também. Você me salvou, sabia? Me salvou de mim mesmo. Clara sorriu. Nós salvamos um ao outro. Do bolso dele, o celular tocou. Era uma mensagem do novo CEO do Grupo Monteiro, perguntando se Henrique queria reassumir a presidência. Ele leu, mostrou para Clara, e juntos decidiram a resposta. Não. A vida deles agora era ali, naquela casa simples, com aquela família imperfeita e perfeita ao mesmo tempo. Beatriz correu até eles e pulou no colo do pai. Papai, a vovó disse que vai ter bolo de chocolate. Henrique riu, aquela risada que Clara achava que ele tinha perdido para sempre. Então vamos comer bolo de chocolate, princesa. Naquela noite, quando todos já tinham ido dormir, Clara e Henrique ficaram acordados na varanda, olhando as estrelas. Sabe o que eu penso às vezes? Ela disse. Se eu não tivesse derramado aquele champanhe no seu terno, nada disso teria acontecido. Henrique sorriu. Foi o melhor acidente da minha vida. Ela riu e o beijou devagar, saboreando cada segundo. Um casamento que começou como contrato tinha se transformado no amor mais verdadeiro que os dois jamais conheceram. E enquanto os grilos cantavam e a lua iluminava o jardim de rosas, Clara soube que todos os sofrimentos, todas as humilhações, todas as lágrimas tinham valido a pena, porque a levaram até ali, até ele, até aquela vida que ela nunca ousou sonhar. E esse era o único final que importava.